Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, eu sou a Débora Jimenez e sejam bem-vindos ao meu mundo. Para começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, deixar um likezinho e curtir e compartilharem, porque o que é bom tem que ser divulgado. O meu canal não é monetizado, tá, gente? Então vocês não vão ver comercial e se vocês virem, vocês me avisem. E se você quer que eu faça uma propaganda do seu produto, é só entrar em contato comigo. Hoje eu vou falar da minha querida, da minha maravilhosa, da minha deusa, da minha rainha, da dama do crime inglesa, da querida Agatha Christie. Ela é uma diva, né? Muito linda. Eu tô fazendo a coleção dos box da HarperCollins. Esse livro pertence ao box 2. Eu li o 1. Esse pertence ao 2. Tá? Tô lendo A Casa do Penhasco. O 1 foi com a Miss Marple. Ai, não vou lembrar os que tem no 1 não, mas todos estão aqui, tá? O 2 é esse Casa do Poirot. E esse livro, gente, faz parte dos livros que eu não tinha lido ainda da rainha. Pelo menos eu não lembrava nem do nome e nem de nada do que aconteceu. Confesso que quando eu cheguei na metade do livro, eu desconfiei de quem que era o assassino, só não sabia o motivo. E o motivo pra mim ficou... como é que fala? Ficou obscuro até o final da leitura. É o tipo do livro que ele reúne todo mundo na sala para desvendar tudo. O assassino, o crime, o motivo. E um livro maravilhoso. Entrou na lista dos meus 5 preferidos, tá? E quem encabeça essa livra, quem tá lá em primeiro, essa lista, quem tá em primeiro lugar é a minha querida A Teia de Aranha, o meu livro A Teia de Aranha, porque a Clarice é fantástica. Eu não conheço nenhuma personagem que eu tenha me apegado tanto como ela. Uma coisa diferente nesse livro, vou seguir o script. Uma coisa diferente nesse livro é que ele começa da seguinte forma. Ele faz uma lista com todos os suspeitos. Ah, essa pessoa tem esse motivo, tem esse motivo, tem esse motivo. Aí depois ele fala dos personagens do livro. Pelo menos os que aparecem mais. Gente, eu não enxergo nada sem óculos. Pelo menos de quem aparece mais. E começa a história. A história começa, ele tá de férias com o Hastings, passando lá no hotel, no Majestic Hotel. E de repente uma moça aparece para ele. Na realidade, primeiro ele acha um cartucho e aí aparece uma moça, eles começam a conversar e a moça tá com o chapéu furado. Aí ele fala, não, essa moça sofreu um atentado, isso aqui era uma bala. E vai correr na história e ele descobre que a moça sofre vários atentados. É Nick Buckler o nome da personagem. Antes de começar o livro, ela já sofreu vários atentados. O da bala é o 4º. Ou o 3º. Acho que o da bala é o 3º. E um é uma pedrada que ela quase levou, o outro quadro quase caiu em cima da cabeça dela. Não, é o 4º mesmo. Foi a história da pedra, do quadro que quase caiu em cima da cabeça dela e dos freios do carro. Aí no hotel acontece essa história dessa bala aí perdida. E
ele é levado a crer que estão tentando matar a mulher, e a mulher é muito sortuda. E ela mora numa casa do penhasco, a casa do penhasco tá hipotecada, ela não é uma pessoa, ela é uma atriz, ela não tem muita grana, mas o que ela tem, ela fez um testamento, porque ela ia passar por uma cirurgia de apêndice, e no testamento ela deixa a casa pro primo, que tá cheia de hipoteca, uma casa velha, e deixa o resto pra amiga dela, Frederica. E tem uma festa, há os fogos acontecendo, uns fogos de artifício que vai acontecer, e o Poirot e o Reich vão pra essa festa na casa dela, na casa do penhasco, e mais um monte de gente. E de repente acontece um assassinato. E o Poirot fica desesperado, porque, mataram a Nick. Vocês vão descobrir quem que mataram a Nick, a culpa foi minha, que não sei o que. E começa aí uma investigação, e ele conversando com as pessoas, descobrindo, começa a investigar. Não, a investigação começou antes, mas na realidade, a partir daquele momento, ele começou a perceber algumas ligações, porque há outras duas mortes que acontecem antes, uma natural e uma por acidente, que talvez esteja ligado com o atentado ao que está acontecendo com a Nick. Então ele encontra umas cartas lá na cômoda da Nick, começa a fazer umas ligações, aí descobre que a Nick tem um segredo assim, não cabeludo, mas um segredo que muda toda a história, e começa a confirmar umas suspeitas que ele tem. E há um outro tipo de atentado, uma clínica também, ligado a esses. E quando isso ocorre, tentam colocar a culpa no Poirot. E quando isso ocorre, o Poirot fala assim, não. Tá, esse assassino, ele tá muito esperto, eu acho que eu tô tomando um rumo errado aqui das coisas. Vamos começar. E começa a investigar mais as coisas, e por causa de uma coisinha que ele lê, ele meio que tudo faz sentido para ele. Eu acho isso o máximo. Ele leu um negócio e tudo fez sentido para ele. Aí ele reúne a galera toda lá na casa do penhasco, e o inspetor da polícia que estava de férias, amigo dele lá da cidadezinha, o Jep, e mais o Hastings. E quando chega lá, eles fazem tipo um teatro lá, e tcharam, descobre várias coisas, aliás, que pra gente passa despercebido, mas pra ele não. Aí ele descobre que, além de assassino, tem traficante, tem falsificador, tem de tudo nessa história. E é bem legal. Então, assim, super recomendo. Eu, na metade do livro, por causa de uma situação, eu desconfiei que era o assassino. Porque, assim, eu falei assim, eu fosse a escritora dessa história, eu colocaria fulano como assassino. Mas eu não sabia o motivo, né? Eu falei, precisava descobrir o motivo. Mas eu já... é esse. E é isso. Agora, fica a minha recomendação para você ler, um excelente livro, nota 5, como a maioria dos livros da Rainha. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu queria pedir para vocês que não gostam de spoiler, ou que não tenham não tenham lido esse livro, para vocês pararem o vídeo aqui. Mas antes, não esqueçam de compartilhar meu vídeo, de se inscrever no meu canal, de dar estrelinhas. É simples, mas é feito com amor, porque eu quero comentar, e eu vou comentar os spoilers, vou comentar umas coisas. Então, se você ler o livro, continua pra gente poder conversar. Então, posso começar? Vou esperar você desligar quem não quer spoiler, tá? Então, quem não quer spoiler, fique com Deus. Quem não liga para spoiler, ou para quem já leu, continue assistindo o vídeo. O que acontece? A Nick Blank, na realidade, o segredo lá que o Poirot descobre é que ela é noiva do Michael Shelton,
E o Michael Celton sofreu um acidente de avião e morreu, é um aviador famoso aí. E o tio dele, que tinha morrido um pouco antes por causa da idade, assim, deixou toda a fortuna, era o segundo homem mais rico da Inglaterra, deixou toda a fortuna para ele, e ele deixou toda a fortuna para Nick Buckler, que se chamava Magdala Buckler. Então começaram a acontecer esses acidentes, mas na realidade, quem foi assassinada na casa foi a Maggie Buckler, a prima da Nick. E as duas chamam Magdala. E o Poirot, preocupado com a Nick, mandou a Nick para uma casa de repouso. E lá, apesar dele avisar para ela tomar cuidado, não comer nada que veio de fora, ela recebeu uma caixa com uma caixa de bombons com o cartão do Poirot. E ela comeu esses bombons, achando que o Poirot tinha mandado. Morreu. Morreu não, quase morreu. E quando isso aconteceu, eu comecei a suspeitar de que, na realidade, era a Nick que estava armando tudo isso. Porque eu, como autora, como escritora, eu faria isso. Eu achava que ia ser um final surpreendente. Mas e o motivo? Eu comecei a pensar que o motivo era porque ela estava deprimida, porque o noivo dela tinha morrido de acidente de avião. E na realidade não, porque senão ela só se matava e pronto. Na realidade a Nick era uma psicopata e ela queria ficar com a grana da prima Maggie Buckler. Então ela matou a prima e se fez passar pela noiva, né? Como as duas tinham o mesmo nome, Magdala Buckler, ela se fez passar pelo noivo, pela noiva do Michael, e ia ficar com toda a herança dele. E ela se envenenou, mas com uma quantidade certa de cocaína, que ela pudesse sair livre. E aí quando o Poirot começou a suspeitar disso, ele montou um circo lá na casa do penhasco, tipo um teatro, onde ele falou que ela tinha morrido. Aí iam fazer uma sessão espírita e ela ia aparecer flutuando lá, envolvidas em panos brancos, aquela coisa, E a Nick era uma atriz, né? Então a Nick ia sair muito bem disso. Só que a Nick pegou só que o Poirot pegou a Nick de surpresa, porque na hora que ele leu um falso testamento onde ela deixava tudo pra senhora Croft, a senhora Croft ficou, mas é um testamento falso que o senhor e a senhora Croft escreveram. Então eles eram falsificadores. O comandante lá, que era apaixonado por ela, ele era traficante, ele traficava drogas pra ela e pra a Frederica, amiga dela. O marido da Frederica apareceu lá querendo matar a Frederica, porque ela abandonou ele. E não conseguiu. Então... E a Frederica começou a achar que quem estava tentando matar a Nick era ele, era o marido dela. E... já perdi o contexto da história. Então, aí o Poirot revelou que na realidade era a Nick, que ela estava fazendo isso por causa da grana da prima, que matou a prima. E como ele descobriu tudo isso? Por uma carta que a mãe da Maggie recebeu dela. E ela enviou a carta pro Poirot, falando, não sei se isso aqui não deve ser útil para sua investigação, mas eu achei que eu devia te mandar. E quando eu leio uma frase do tipo, a Magdala chegou muito antes aí do que deveria, porque a Nick queria a presença dela bem antes, ele estranhou. E... nossa, acho que tem um bichinho me mordendo. E eu achei isso impressionante. A maneira como ele lê uma carta, ele desvenda tudo. Mas na realidade, impressionante mesmo é a Agatha Christie de criar uma história fabulosa como essa. Como eu disse, eu colocaria a Nick como assassina, só que eu não tinha um motivo. Então eu tinha certeza que a Nick ia matar o cara. Mas eu não... que a Nick, na realidade, estava forjando esses assassinatos aí. Essas tentativas de assassinato. Fantástico. Amei mesmo, de montão.
Eu espero muito, muito, muito que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês leiam mais a Agatha Christie. É o mês de aniversário dela. Ela fez bodas no dia 15 de setembro. Lindíssima. E eu conto com vocês. Gente, beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.